Boa tarde a todos os que nos estão aqui a acompanhar. São 3 horas e vamos dar então início ao nosso webinar, como foi e como tem vindo a ser divulgado. O meu nome é Carla Oliveira, sou atualmente reitora da Universidade Aberta, Universidade de Ensino à Distância, e que trabalha exclusivamente na modalidade online. Este webinar tem como principal objetivo, e eu penso que foi isso que foi sempre muito divulgado, quer nas redes sociais, quer no próprio portal da Universidade, tem por objetivo esclarecer todas as dúvidas de possíveis candidatos e pessoas que nos procuram, porque estamos precisamente numa fase de candidaturas à Universidade Aberta e nesta altura surgem sempre muitas dúvidas: o que é a Universidade Aberta, como é que se estuda online, que cursos é que eu posso fazer, que habilitações é que eu obtenho, como é que isso me vai ajudar, formas de funcionamento. Portanto, nós este ano optámos por fazer um webinar com todos aqueles que queiram acompanhar e que estejam interessados em frequentar ou juntar-se à comunidade académica da Universidade Aberta, permitindo, de alguma forma, e sabemos que temos a noção que não será para toda a gente, mas pelo menos permitindo algumas pessoas que possam de viva voz, ou por escrito, ou pelos meios disponíveis, ver esclarecidas as suas dúvidas em como é estudar na Universidade Aberta. Portanto, esta sessão é essencialmente, este webinar é exclusivamente, não é exclusivamente, mas é destinado aos candidatos à Universidade Aberta, onde vamos, eu estou aqui acompanhada entre muitos outros, mas também aqui na sessão tenho presente o meu colega vice-reitor para a área académica, o professor José Salles, que irá também intervir e fazer aqui algumas explicações. Permitam-me começar. Esta sessão será tão mais produtiva e mais vantajosa para todos, conforme as vossas questões, porque nós estamos aqui essencialmente para responder às vossas dúvidas e a tudo aquilo que queiram colocar. Vamos introduzir alguns temas, aqueles que nos parecem mais relevantes e que normalmente suscitam mais dúvidas, e portanto vamos logo tentar esclarecer, mas não vamos estar aqui a ter uma aula ou fazer uma aula expositiva. Isto não é uma conferência, não vamos estar a fazer monólogos, portanto é fundamental que possam ir colocando as vossas questões, escritas ou orais. Eu só peço que, se não forem intervir, que desliguem os vossos microfones, só por uma questão de interferências de som, mas sempre que quiserem intervir podem fazê-lo, quer através do chat, aqui penso que é identificado como bate-papo, podem fazê-lo escrito, que nós acompanhamos, ou podem colocar as vossas dúvidas também oralmente. Ora, a Universidade Aberta é uma universidade pública que trabalha exclusivamente online e que tem cursos de licenciatura, mestrados, doutoramentos, para além de cursos curtos e de especialização na área das pós-graduações, na área mais relacionada com cultura e literatura portuguesa. Portanto, temos uma panóplia de cursos diversos que estão disponíveis e que podem ser encontrados no nosso site. Especificamente, e aqui o que nos traz aqui hoje, são precisamente as licenciaturas, porque, como eu referi, estão neste momento abertas as inscrições, até 5 de maio, as inscrições para as licenciaturas, para as candidaturas às licenciaturas, sendo que podem-se candidatar um sem número de pessoas, aquelas que já frequentaram o ensino superior e que em devido tempo não terminaram os seus cursos, ou que querem ter uma frequência, ter um outro curso. Essas pessoas podem se candidatar num momento um bocadinho diferente. Neste momento o que está em causa são as candidaturas de pessoas que ou têm o 12º ano ou, não tendo o 12º ano, podem fazer um exame de acesso específico
e um acesso à Universidade Aberta. Esse exame depende e é definido em função das licenciaturas, portanto, das candidaturas da licenciatura à qual se pretendem candidatar, e toda essa informação está devidamente explicada e disponível. Ou seja, qualquer pessoa que pretenda estudar, que tenha mais de 23 anos, porque são os exames de maiores de 23, pode candidatar-se à Universidade Aberta, pode prosseguir os seus sonhos, os seus objetivos, sejam eles recentes, sejam eles mais antigos, têm aqui uma oportunidade de prosseguir os seus estudos. Os exames são, em função da licenciatura, terão que fazer 1 ou 2 exames que estão devidamente identificados, que serão de português, de matemática, de ciências do ambiente. Portanto, são exames que são definidos de acordo com as características das licenciaturas. Nós funcionamos exclusivamente online, temos desde a Universidade Aberta tem 30 anos de existência, portanto já não somos propriamente velhos, mas já temos uma experiência considerável e já estamos a trabalhar neste regime há 30 anos, sendo que há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, passámos 13 anos, possivelmente, passámos para o regime online. Ou seja, trabalhámos e houve aqui um processo de investigação, trabalhámos no desenvolvimento de um modelo pedagógico que teve a sua fase de aplicação, de experimentação, de melhoramento, de validação, sempre acompanhados por um conselho, uma comissão de peritos internacionais, nomeadamente da Universidade Aberta Inglesa, da Open University, que é das primeiras, da nossa congénere também aqui ao lado espanhola, a UNED, da Universidade Holandesa, portanto um conjunto de peritos internacionais do Canadá que nos foram acompanhando nos desenvolvimentos que fomos fazendo. Estabilizámos o modelo pedagógico, começámos a trabalhar neste regime em 2008, que aproveitámos precisamente todo o processo de Bolonha para reformularmos as licenciaturas existentes e aproveitámos e introduzimos também algumas licenciaturas, portanto, algumas temáticas novas. Podem encontrar licenciaturas na área das humanidades, na área das ciências do ambiente, na área das ciências sociais, de gestão, história, matemática e aplicações, engenharia e informática. Portanto, temos uma panóplia, cobrimos várias áreas científicas, temos limitações, naturalmente não entramos por cursos muito práticos, não entramos por cursos de enfermagens, medicinas ou cursos mais laboratoriais, que exigem uma componente mais laboratorial, não entramos por essas vias, mas temos um modelo pedagógico que permite. As atividades de ensino-aprendizagem são todas desenvolvidas numa plataforma e permite, essencialmente, que haja um acompanhamento muito próximo dos estudantes. Há alguma tendência a pensar que um ensino online, onde as pessoas são elas e um computador e pouco mais. Hoje em dia já não é assim. E o percurso que nós fizemos e aquilo que nós temos vindo a desenvolver, porque tendo o modelo pedagógico consolidado, é objeto de atualizações naturalmente, porque tudo vai mudando e em particular também as tecnologias. Portanto, a questão aqui não é um isolamento, já o ensino à distância começou por ser assim, se pensarmos há 30 anos era muito assim, hoje em dia não. Estabelece-se uma rede, é um ensino muito mais colaborativo com os colegas, e com os próprios professores. Conseguem-se estabelecer relações muito mais próximas, todas as atividades são desenvolvidas online e todos os cursos no seu início, antes de iniciar o percurso na Universidade Aberta, a todos os estudantes é oferecido um módulo de ambientação online, que pretende
fornecer algumas das ferramentas ou introduzir algumas das ferramentas que os estudantes vão usar nas suas atividades diárias, no seu processo de ensino-aprendizagem e ensinar de alguma forma como é que se desenvolve este trabalho, como é que devem conduzir o seu estudo, como é que devem conduzir as suas relações com os colegas, com os professores e tentando aqui introduzir as diferentes abordagens possíveis, o recurso a diferentes dispositivos, tudo isso é feito num módulo de ambientação online que precede o início das atividades. Para não ser só eu aqui a falar e antes de passar a palavra para o vosso lado, para o lado das perguntas, eu vou passar a palavra então ao meu colega José Salles, vice-reitor para a área do ensino, que vai também ajudar aqui a desenvolver e a aprofundar alguns dos tópicos que eu falei aqui. Sim, senhora, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão neste webinar. A senhora reitora já disse aqui que a Universidade Aberta tem esta característica muito interessante, sobretudo agora nos dias em que nos encontramos, e usou uma palavra que para mim vai ser a palavra que eu vou usar para esta minha primeira intervenção, a questão do isolamento. De facto, nós que trabalhamos em ensino à distância sabemos que o trabalho que realizamos nesta modalidade é um trabalho de proximidade, ao contrário do que por vezes a maioria dos estudantes, pelo menos na fase inicial, pensam e acreditam que vão encontrar numa instituição de ensino superior. E hoje, porque estamos realmente a viver numa situação de isolamento social, nós já percebemos, já aquilatamos no nosso dia-a-dia, que é através destas modalidades tecnológicas que hoje temos ao nosso dispor que quebramos efetivamente o isolamento. Estamos em isolamento social, mas continuamos ligados e estamos em contacto uns com os outros. E é justamente esta ideia, por um lado, a imprescindibilidade que nós hoje temos das questões da tecnologia. O querermos aprender, o queremos conciliar a já exigente vida profissional, familiar, a vida cívica que temos, com a possibilidade de uma instituição que trabalha online, que desenvolve todas as suas atividades através de uma plataforma, permitir-nos hoje justamente concretizar este desejo, esta necessidade de formação. E por isso, termos hoje ao nosso dispor a possibilidade de trabalharmos, de fazermos uma formação superior, é algo que é inestimável em termos de valor social. Quer dizer, se esta modalidade do ensino à distância não existisse e não tivesse já conosco 30 anos de maturação, de experiência, de afinamento, pois nós estaríamos socialmente privados de uma ferramenta imprescindível, incontornável para responder até à vertigem da vida diária, da vida cotidiana. Agora, esta questão é necessária de ser entendida de uma forma cabal por aquele que é candidato a uma licenciatura na Universidade Aberta. Onde é que tudo se joga? Qual é o fator decisivo para que a minha aprendizagem seja uma aprendizagem contínua e com sucesso? Bom, a nossa experiência mostra-nos que é na gestão do tempo. E por isso, todo aquele que neste momento sente esta vontade de estudar connosco, de connosco fazer um percurso académico, deve entender que o nosso regime é flexível, assíncrono. Significa isto que não há a obrigatoriedade de estar a 1 hora, das 9h30 às 12h30, para poder fazer as atividades que lhe são propostas. Porém, há uma calendarização
normalmente uma calendarização semanal das atividades, que deve ser bem observada para que cada um, de acordo com, eu vou usar aqui a expressão, com o seu biorritmo, possa adequar aos melhores momentos para o seu estudo. O que a experiência nos demonstra? Bom, a maior parte dos nossos estudantes, pessoas ativas com a sua vida profissional e as exigências familiares, acabam por gerir o tempo de estudo, sobretudo nos fins de semana. Bom, mas se organizarem efetivamente o vosso tempo dessa forma, nós podemos garantir é possível realizarem os vossos estudos connosco. Porém, é preciso atender de facto à gestão do tempo. O segredo, aquilo que faz levedar esta massa é efetivamente a questão do tempo. Sabem à partida que contam em cada unidade curricular, nós agora depois do processo de Bolonha utilizamos esta terminologia, antigamente era tudo mais simples, eram disciplinas, mas agora são unidades curriculares. Estas unidades curriculares têm um espaço próprio na plataforma, onde estão registados os estudantes, onde acedem e onde têm tudo aquilo que serve naquela semana, naqueles 15 dias, naquele período que o professor estipulou, estão ali todas as indicações para poderem desenvolver as vossas atividades. Claro que este desenvolvimento deve ser gerido pelo próprio estudante. Nunca aquela situação de deixar para trás, eu depois logo volto àquela temática, que é para que o estudo seja progressivo, sistemático e bem alicerçado. Isto em determinadas disciplinas, em determinadas unidades curriculares, como compreenderão, é fundamental. Seja numa disciplina de história, seja numa disciplina de matemática, de engenharia, há conjuntos de conhecimentos que são prévios e que são muito importantes de serem detidos para se ir avançando no próprio processo de aprendizagem. E aqueles que já tomaram a decisão, pelo menos de participar neste webinar, e depois de se candidatarem efetivamente à universidade neste período que vai até 5 de maio, podem, de certa forma, julgar com a garantia institucional que nós podemos dar-vos. Se já formamos ao longo destes nossos 30 anos, mais de 30 anos de experiência, cerca de 30.000 pessoas, isso significa que há condições para se fazer uma formação nesta modalidade do ensino à distância. Porém, vamos ser sérios e vamos ser honestos. Não é fácil estudar em ensino à distância. É exigente, é uma formação superior, mas é exatamente essa formação superior e essa exigência que nos garante a qualidade e a manutenção de um regime que nós queremos que é muito útil aos nossos estudantes, àqueles que nos procuram. Independentemente da licenciatura ser em ciências do ambiente, em ciências sociais, em educação, em história, em estudos europeus ou em gestão, aquilo que nós garantimos é este rigor e esta exigência que só dessa forma pode contribuir também para que aqueles que conosco se diplomam possam, no mercado de trabalho, apresentar-se como alguém que com seriedade fez os seus estudos. Não se deixem nunca ficar numa situação de algum complexo, porque podem já não estar naquela idade que tradicionalmente era a idade para fazer uma formação superior. Isso não existe. Esse mundo, deixem-me brincar com coisas sérias, esse é o mundo do antes do Covid, em que as pessoas estudavam numa determinada faixa etária para fazerem as suas formações. Hoje, a aprendizagem realiza-se ao longo da vida das pessoas. E com 35, 40, 45, 50 anos, estamos sempre
numa boa altura, na altura certa, para fazer as nossas opções em termos de formações superiores. E por isso, aqueles que procuram a Universidade Aberta contam à partida com esta atitude de espírito. Nós temos nos nossos estudantes os nossos melhores embaixadores e por isso eles são tratados enquanto estudantes, enquanto pessoas, não pela faixa etária em que se encontram, mas por aquilo que connosco querem construir em termos de aprendizagens para o futuro. E portanto, creio que nesta demonstração de como estamos de facto a trabalhar, eu creio que era isto que eu gostava de dizer numa primeira intervenção. Sim, senhor, muito obrigada. Eu, se calhar, agora fazia aqui uma pausa para saber se há questões, dúvidas que queiram colocar, reforço que podem fazê-lo oralmente ou por escrito, conforme se sintam mais confortáveis, podem ligar o vosso microfone. Eu comecei por fechar os microfones todos, mas vocês controlam os vossos microfones, portanto podem fazê-lo. Quer alguém gostava de... A primeira pergunta é sempre a mais difícil, não é? Há sempre alguma inibição inicial. Há aqui alguém que tem questões relacionadas com o mestrado. E a plataforma. A Universidade Aberta usa qual plataforma? A Universidade Aberta trabalha sobre Moodle, customizando e fazendo o desenvolvimento, portanto, fazendo esse desenvolvimento internamente de acordo com o modelo pedagógico, com o nosso modelo pedagógico, ou seja, são desenvolvidas algumas ferramentas que são acopladas à Moodle para responder às necessidades do nosso modelo pedagógico. Isto passa por questões relacionadas com a avaliação, determinados instrumentos que permitem outras formas de avaliação, cujo desenvolvimento é feito internamente e depois acoplado. Mas a base é Moodle. A Sofia Nunes colocava aqui aquela questão sobre o mestrado, talvez não seja de facto neste momento o contexto mais apropriado, mas se a Sofia Nunes precisar de indicações mais específicas, vai depois contactar-nos e nós damos essas informações. Os segundos ciclos entram num período de candidaturas um pouco mais à frente, só a partir do dia 2 de junho, por isso esta prioridade, digamos assim, para a questão do primeiro ciclo. E estou a ver que também há aqui algum interesse para os doutoramentos, e o que significa que é provável que, quando forem as candidaturas de segundo e terceiro ciclo, havendo estando a ser demonstrado aqui este interesse, provavelmente faremos ou poderemos fazer uma sessão semelhante especificamente para segundos e terceiros ciclos, cujo prazo de candidaturas é um bocadinho mais à frente. Mas talvez Senhora Reitora, talvez aproveitar, porque é uma informação geral que pode ficar para este grupo que está aqui também com interesse no segundo e no terceiro ciclo, perceberem apenas esta diferença significativa, estrutural, enquanto que no segundo e no terceiro ciclo, mestrados e doutoramentos, não há a exigência de realização de uma prova presencial. Para os primeiros ciclos, nós temos sempre a necessidade do último trabalho, o último elemento de avaliação, ser realizado de forma presencial. E esta questão da presencialidade leva-me também a dar uma informação complementar, suplementar, que é importante ser detida pelos nossos candidatos e futuros estudantes. Nós, para além, como imaginam, do serviço que está centralizado em Lisboa, nós temos delegações no Porto e em Coimbra. E temos também espalhada pelo território, espalhado pelo território português, uma rede de centros locais de aprendizagem. Não são locais que possam ajudar do ponto de vista pedagógico,
Não há aulas presenciais, não há atividades de explicação dos conteúdos das matérias, mas para aqueles que têm numa proximidade, sei lá, em Abrantes, em Cantanhede, em Coruche, na Madeira, em Grândola, Ponte Lima, todos estes locais, Meda, Sabugal, são locais onde existem estruturas da Universidade Aberta que vos podem auxiliar nos aspectos administrativos, numa informação suplementar. Portanto, a rede pressupõe também esta proximidade que nós garantimos através do e-learning, do ensino à distância, mas que também tem estas malhas nos próprios locais. Temos aqui algumas questões, temos aqui o António Lopes que pergunta quem está a frequentar o SEQES. Temos aqui já um nosso estudante que está a frequentar o SEQES. Para quem não sabe, o SEQES é o curso de qualificação para o ensino, para os estudos superiores. Pergunta se quem está a frequentar o SEQES se pode inscrever nos exames de mais de 23. Eu penso que o meu colega terá mais informação sobre essa questão. Sim, nós vamos fazer, como sempre, não é, corresponder a prova que se faz no final deste curso ao exame de acesso à própria instituição. E, portanto, a nota obtida é a nota para o acesso ao curso que se pretende frequentar. Sendo que este curso tem uma particularidade, e naturalmente o António tem esse conhecimento. As disciplinas realizadas no âmbito do SEQES terão depois equivalência no âmbito do curso, uma acreditação, peço desculpa, não equivalência, acreditação, no âmbito do curso que vier depois a escolher e a frequentar na Universidade Aberta. Há aqui também uma questão da Isabel, que, sendo docente de línguas, gostaria de saber a dinâmica das aulas e dos exercícios nesta área. Ora, os cursos de línguas têm uma particularidade. De acordo com o modelo pedagógico, podemos ter uma avaliação contínua ou uma avaliação presencial. Uma avaliação final. A avaliação contínua tem vários momentos de avaliação ao longo do semestre, 2 ou 3 momentos ao longo do semestre e que são devidamente calendarizados e que toda a gente conhece. No caso das disciplinas de línguas, esta é a única opção de avaliação, é precisamente uma avaliação contínua, permitindo uma maior interação e uma maior capacidade de, através das ferramentas disponíveis, que eu não lhe consigo dizer, porque não as conheço todas naturalmente, não consigo dizer quais são exatamente as ferramentas, mas sei que existem as ferramentas e que fazem exercícios de oralidade e que são praticados alguns exercícios de oralidade e é essa a dinâmica que é introduzida nas questões, nas disciplinas de línguas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Creio que a resposta é suficiente e é completa em relação ao que praticamos. Eu aproveitava aqui uma entrada aqui do Roberto Boaventura, que coloca uma questão, gostaria de saber como posso estudar a partir de Moçambique. Bom, aqui está uma das grandes vantagens, características, especificidades, como lhe quisermos chamar, do ensino à distância. É que nós podemos congregar numa mesma turma, em termos de aprendizagem, numa mesma turma virtual, um estudante cujo seu local de residência habitual é Moçambique, com alguém que vive em Tavira ou em Vila Real de Trás-os-Montes, e muitas vezes dessa mescla, dessa diversidade, diferença, nasce um enriquecedor modelo de aprendizagem pela partilha de experiências, por aquilo que o próprio estudante, no fundo, traz do seu próprio ambiente. E, portanto, sim, é possível estudar a partir de Moçambique, naturalmente, desde que nós consigamos ter a rede a funcionar, que haja aquele suporte que naturalmente é exigido também para o estudante nacional, de acederem através de um computador, de terem a banda suficiente para poderem trabalhar, mas garantidas essas condições, é o nosso lema, em qualquer lugar do mundo. E é por isso que nós estamos em vários países de todos os continentes para, no fundo, ir ao encontro daqueles que
trabalhando até na língua portuguesa, nos procuram como forma de garantirem formações de qualidade à distância através da Universidade Aberta. Está aqui também a surgir uma questão recorrente relacionada com as videoaulas, a possibilidade de ter videoaulas, mesmo que não sejam síncronas e que sejam gravadas e que sejam disponibilizadas. Ora, de acordo com o nosso modelo pedagógico, e pode parecer que estamos demasiado agarrados a um modelo pedagógico, mas não é esse o facto, mas temos que ter aqui um conjunto de orientações que têm que ser seguidas e que devem ser seguidas precisamente para garantirmos e para promovermos um ensino-aprendizagem devidamente eficaz. Nós não consideramos as videoaulas enquanto videoaulas, enquanto aula. Obviamente que disponibilizamos e existem no contexto das diferentes disciplinas pequenos apontamentos de vídeos, de aulas, de explicações, algumas produzidas por nós, outras não necessariamente, mas esses materiais existem e são disponibilizados no âmbito da disciplina. Não são uma aula de 40 minutos ou uma aula de 1 hora, são pequenos momentos e pequenos apontamentos em formato de vídeo que depois são devidamente trabalhados através de atividades que os professores desenvolvem. Portanto, essa é a forma como nós usamos. E aproveito já para pegar aqui numa outra questão que também foi colocada, se os materiais são disponibilizados nas unidades curriculares e depois não é possível voltar atrás. É possível. Atenção, há um calendário. Os materiais não são todos disponibilizados inicialmente, portanto há um calendário em que sabemos na semana 1, na semana 3, na semana 10, na semana 12, sabemos exatamente qual é o nosso planeamento. Os materiais vão sendo disponibilizados por essa ordem, mas, até porque as pessoas têm ritmos diferentes e há aqui a questão da flexibilidade e é importante frisar esta questão da flexibilidade, nada impede que um estudante na semana 12 não vá rever as coisas da semana 2. E elas estão lá, e estão acessíveis e pode na mesma interagir e ver, e até ver as dúvidas que foram colocadas pelos outros colegas, as respostas que foram dadas, portanto tudo isto se mantém. Os materiais não estão disponíveis uma semana e depois são retirados, não, nada disso. Nada disso. Durante o semestre os materiais estão disponíveis para todas as pessoas. Deixem-me só ver aqui. Sim. Eu vou fazer aqui vou dar aqui uma resposta à Wanda Loureiro, porque ela diz-nos que já é a nossa estudante e está naturalmente preocupada com como é que nós vamos fazer com as provas presenciais neste momento que estamos a viver. É assim, nós já temos a questão pensada, já temos efetivamente uma solução para apresentar, mas ainda não é o momento, enquanto não tivermos uma definição, vou dizer assim, uma definição até superior, por parte da Presidência da República, sobre o estado de emergência. Portanto, tranquilizá-la apenas neste sentido. Toda a solução que vier a ser implementada pela Universidade Aberta nunca pode pôr, nunca porá em causa a saúde individual e a saúde pública dos nossos estudantes. Seria um enorme contrassenso se estivéssemos a colaborar com planos de contingência e a adotar todas as medidas para quebrar a cadeia de contágio e depois fôssemos congregar os nossos estudantes no local presencial para fazerem exames. Encontrar-se-á uma solução que vá ao encontro das expectativas dos estudantes e aquilo que nós podemos dizer àqueles que já estão a trabalhar connosco, tentem manter o ritmo de trabalho com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, porque isso será, de facto, por nós ponderado nas soluções que vierem a ser encontradas. Há aqui uma pergunta também sobre propinas, qual é o valor das propinas. Neste momento, e o Orçamento de Estado foi aprovado há cerca de 2 semanas e, portanto, impõe uma redução das propinas. No caso da Universidade Aberta, as propinas são definidas um determinado valor por crédito. E se não me falha a memória, e lamento não ter uma informação mais precisa, porque
o orçamento só foi disponibilizado há 2 semanas e neste contexto em que estamos, mas se não me falha a memória, o valor é de cerca de 14 euros por crédito, ou seja, por ECTS. O que significa que quem fizer as disciplinas todas num ano, que são 10 disciplinas, 5 por cada semestre, a propina será à volta de 800 e qualquer coisa euros. Isto são valores do ano passado. Este ano será ligeiramente abaixo por imposição do orçamento de Estado. Não lhe consigo dizer, a única coisa que eu lhe consigo dizer é que é um bocadinho menos de 850 euros, mas não lhe sei dizer o valor exato, sendo que não tem que se inscrever nas disciplinas todas, ou seja, mais uma vez, a grande preocupação que nós temos é a flexibilidade e ir ao encontro daquilo que os estudantes podem realizar e têm capacidade para o fazer em determinado momento, porque estamos a falar essencialmente de pessoas que estão integradas no mercado de trabalho, que têm as suas vidas profissionais, as suas vidas pessoais, as suas vidas familiares. Portanto, há toda aqui a questão da gestão do tempo. Cada um tem a liberdade de dizer ou de decidir quantas unidades curriculares pode ou quer fazer em determinado semestre. Se quiser, num determinado semestre podem ter disponibilidade de tempo para fazer 2, 3 ou 4 disciplinas, no outro já será só uma, e essa gestão podem no fazer e inscrevem-se em número de disciplinas, sendo que os cursos estão estruturados por anos, sabem exatamente quais são as disciplinas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro, mas podem inscrever-se em disciplinas e não têm que se inscrever em 10 unidades curriculares por ano letivo. Vou clarificar aqui uma situação novamente sobre os centros locais de aprendizagem, porque talvez seja necessário. Não é de facto um lugar para encontros, para tirar dúvidas. Uma das valências, talvez importante e muito relevante, dos centros locais de aprendizagem é serem locais de exame e, portanto, os estudantes podem, naqueles locais mais perto da sua própria habitação, encontrar ali, neste centro local de aprendizagem, o seu local de exames. Portanto, não é um lugar para nos dirigirmos, para fazermos sessões presenciais, não é essa, de facto, a valência que nós atribuímos aos centros locais de aprendizagem. Mas eles próprios, como centros muito dinâmicos, muito ligados à vida das comunidades, promovem outro tipo de iniciativas de caráter cultural, de caráter académico, que funcionam como espaços de aprendizagem, espaços de partilha intelectual, académica, cultural, mas não nesse aspecto mais específico de fazerem um acompanhamento presencial das unidades curriculares dos cursos. Há aqui também uma questão que o Manuel Inácio coloca de, estando nos Estados Unidos, tem que vir a Portugal fazer os exames. Não, não tem. Há um conjunto de locais de exames e de centros de exame, normalmente em consulados portugueses no estrangeiro ou eventualmente em alguns sítios onde não existam esses consulados, mediante acordos com universidades e instituições de ensino superior desses locais. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos vários locais de exame, desde Nova Iorque a New Jersey, a Boston. Portanto, há um conjunto, em Washington, há um conjunto de locais onde existem os centros de exame e, obviamente, estando nos Estados Unidos, terá que, dependendo do sítio onde está nos Estados Unidos, terá que adequar e encontrar o local de exame mais próximo e mais apropriado, mas não tem seguramente que se deslocar a Portugal para fazer os exames. A Eunice coloca uma questão sobre a experiência que a Universidade Aberta tem de realizar frequências online. Bom, nós podemos dizer assim, no caso do primeiro ciclo, 2/3 da aprendizagem e da avaliação é realizada em contextos de ensino à distância, online. Portanto, as provas, a realização, a correção, tudo isso é feito através da plataforma. Portanto, nós detemos, de facto, alguma experiência e só não o fazemos, e isto não é aqui nada que
se possa revelar. Só não o fazemos presencialmente porque queremos continuar a garantir a credibilidade do nosso próprio sistema. E, portanto, no final, a prova presencial, que em situações normais ocorre nos vários centros locais, nos consulados, como já foi referido, é também uma maneira de garantir a própria idoneidade do sistema, a sua credibilidade, que nos é, como imaginam, também exigida pelos organismos internacionais e pelos organismos nacionais, para que nós, nas auditorias científico-pedagógicas e administrativas, possamos também passar por esse crivo, porque estamos a formar, a nível de ensino superior, cidadãos que vão, até porque já estão no mercado de trabalho, muitas vezes ser decisivos nos seus locais de trabalho, pela intervenção, por aquilo que acrescido trazem da formação superior. E por isso nós continuamos a ter ainda uma parte, um terço, no caso das licenciaturas, do nosso trabalho avaliativo centrado no presencial, como forma de garantir a própria credibilidade do sistema. Há aqui uma questão da Isabel sobre um curso de curta duração sobre o ensino de português língua estrangeira. Não, nós não temos um curso curto, temos um mestrado nesta área que permite a frequência de algumas unidades curriculares. Portanto, poderá fazer a sua candidatura e a frequência de unidades curriculares isoladas. Não temos, de facto, um curso de curta duração sobre esta temática. A Isabel pergunta ainda se a Universidade disponibiliza bolsas para os cidadãos da União Europeia para doutoramento. A Universidade não tem bolsas, aliás, por uma razão que nos ultrapassa e que não é aqui, não é para aqui chamada de uma forma muito direta. A Universidade Aberta não está abrangida pelas bolsas, ajude-me, sistema de apoio, como é que é? As bolsas... De Erasmus, União Europeia? Não, as bolsas de apoio aos estudantes, que as universidades presenciais, falta-me agora o termo. Nós não estamos abrangidos por essas bolsas, nem por esse... Da ação social. Da ação social, exatamente, obrigada. Não estamos abrangidos pelo sistema de ação social das outras instituições, por uma razão que nos escapa. No entanto, a Universidade disponibiliza subsídios e disponibiliza apoios mediante regras que estão e regulamentos que estão devidamente aprovados e disponibilizados a determinados estudantes. Para os cursos de doutoramento, o que nós também temos são bolsas de doutoramento ao abrigo de projetos. E isso, temos vários estudantes nessa situação, vários estudantes que frequentam o curso connosco e que ao abrigo de projetos obtiveram as suas bolsas de doutoramento. Não sei, deixe-me só ver aqui. Centros de aprendizagem, já está. Sim, aqui mais uma pergunta também sobre os consulados, já foi respondida. Um desafio que eu vos posso apresentar nesta fase em que ainda não são, mas vão ser todos estudantes da Universidade Aberta, alguns já são, já se identificaram, de uma forma gratuita. Não há nada como nós fazermos um teste, não é? A gente vai ao stand automóvel, posso dar uma voltinha só para ver como é que funciona o carro. Aqui nós temos uma possibilidade aberta, não se paga nada, é gratuito, não tem compromisso de fazer as atividades que ali estão, porque é apenas para abrir o espaço. Quando entram no site da uab.pt e fazem uma viagem... Aliás, já foi disponibilizado no bate-papo, alguém já disponibilizou aqui o link direto para a aula aberta. Exatamente, portanto, quando entram no portal uab.pt, têm o primeiro ciclo, portanto, licenciaturas, segundo ciclo, mestrados, terceiro ciclo, doutoramento, pós-graduações, cursos breves na lógica da aprendizagem ao longo da vida e têm uma bola azul escura que diz aula aberta. Se carregarem aí, vão ter acesso a várias propostas de cursos
estruturados, no fundo, na lógica do ensino à distância, do online, em várias áreas. Estou aqui a ver como avaliar informação na internet, as humanidades no mundo de hoje, conhecer um programa, suporte básico de vida, etc., onde encontram atividades elaboradas para o ensino à distância e podem ali espreitar aquilo com que se irão confrontar, aqueles que estão agora a chegar à fase de candidatura, aquilo com que se irão confrontar nas vossas unidades dos cursos que vierem a escolher. Portanto, é muito esta lógica, usarmos o texto escrito, há sempre por vezes a necessidade de fazermos uma sistematização de aspectos através de um texto base, ver um vídeo, comentar esse vídeo, ir visitar sites de outras instituições, ter aberto o caminho para as formas novas, distintas de se aprender em ambientes virtuais. E é também esta uma mensagem. Quando estamos a fazer uma formação num ambiente virtual, nós próprios estamos a dar um passo gigantesco nesta inclusão digital que o mundo de hoje nos obriga. Quer dizer, não é já possível nós continuarmos a acreditar que só se consegue aprender das formas tradicionais, de abrir o livro, ler o livro, fazer apontamentos. Hoje, o manancial de suportes de informação que permitem as nossas aprendizagens estão no ambiente virtual. E o ensino à distância vai capitalizar isso. Imaginem, eu sou uma pessoa da área da história antiga. A minha área é estudar aquela coisa dos egípcios e da morte e das pirâmides, das múmias, essas coisas. O manancial de informação visual que eu consigo canalizar para uma situação de aula virtual está disponível no YouTube, ou que foi feito por nós na Universidade Aberta através dos nossos serviços de produção digital, e a aprendizagem é quase imediata pelo acesso a estas realidades que a tecnologia hoje nos disponibiliza. Estar a descrever uma peça de arte é um exercício fabuloso, mas vê-la é um exercício de memória para todo o sempre. Porque a pirâmide pode ter 147 metros e ter 250 de lado, mas ver imagens é uma forma imediata de aprendizagem, de acesso ao conhecimento. É isto também que vos espera ao fazerem uma licenciatura na Universidade Aberta. Convocarem muitos elementos de aprendizagem, muitos suportes que vão enriquecer-vos nas formas de aprender que hoje naturalmente são diferentes de ontem e que nos estão a preparar para aquilo que será também o desafio do futuro, porque nunca mais desaparecerá da educação o ensino à distância. O ensino à distância, como sabem, e como agora aos dias a atualidade tem mostrado, é mal usado. Até as pessoas dizem ensino à distância. Não, é ensino à distância. Tudo isto veio para ficar. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Não sei se há mais alguma, há aqui ainda uma questão relacionada com a licenciatura em Ciências da Educação, em Educação. A licenciatura não é de Ciências de Educação, é a licenciatura em Educação. É o nome da licenciatura. E o facto de não permitir, não ter como saída profissional a docência. Ora, como todos saberão certamente, neste momento a carreira de docência no ensino básico e secundário, o acesso a essa carreira exige uma licenciatura científica, seguida de um mestrado na área da educação, digamos assim. Portanto, uma licenciatura em educação não dará nunca um acesso à docência. Portanto, essa será a razão. Permitam-me já agora introduzir... Sim. Introduzir só aqui também uma questão que muitas vezes me perguntam e com a qual sou confrontada, que é,
Então, mas como é que é ser como é que é ser um aluno numa universidade de ensino à distância? Como é que é ser um aluno à distância? O que é que eu ganho com isso? Ora, ser um aluno em ensino à distância tem aqui várias componentes. Obviamente que tem a competência científica que vai naturalmente adquirir na área a que destinar, e esse aí há sempre uma grande preocupação e um grande enfoque, mas além dessa parte científica vai adquirir um outro tipo de competências que se prendem muito com a disciplina, o trabalho em grupo, as próprias competências digitais, competências de inclusão no mundo digital, vai desenvolver todo esse tipo vai adquirir ferramentas que vão permitir num mundo de trabalho ou num mundo social ou familiar, desenvolver esse tipo de competências. Portanto, aqui estamos perante não só as questões científicas que naturalmente estão presentes e patentes e são fundamentais e que se baseiam em toda uma investigação e em centros de investigação que os docentes desenvolvem e têm, e, portanto, essas competências científicas, mas além disto ganham muito num outro tipo de competências que são normalmente designadas pelas soft skills e que aqui acabam por vir muito ao de cima, não sendo esse o objeto do nosso ensino, são competências que são naturalmente adquiridas e que passam precisamente por esta questão da gestão do tempo. E deixa-me também já agora dizer que nos processos de avaliação, porque como todas as instituições de ensino superior, também nós temos os processos de avaliação dos cursos, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que envolve várias vertentes e várias coisas. Uma delas é uma reunião com os empregadores, alguns empregadores, temos um número limitado, mas que eles gostam, a própria Comissão de Avaliação gosta sempre de falar com os empregadores daquele curso que estão a avaliar. E uma das coisas que tem vindo sempre a ser muito, muito referida e que eu acho muito interessante, tenho vindo a valorizar cada vez mais, é que os nossos estudantes são sempre muito valorizados pela parte científica, pelas competências científicas e técnicas que adquirem para o desempenho de determinada profissão, mas tem vindo a ser cada vez mais referido a capacidade de disciplina, de motivação, de trabalho em grupo, de trabalho colaborativo, de trabalho de equipa que os nossos estudantes também acrescentam a uma empresa, acrescentam a uma equipa. Eu acho que isto é fundamental e é muito interessante como é que estes soft skills, que acaba por ser designados por soft skills, num regime de ensino à distância, que potencialmente poderá ser de isolamento, de pouca convivialidade, pouca interação, acaba por ser exatamente o contrário. E estas competências, estes skills que as pessoas adquirem também ao longo da sua formação e da formação que fazem connosco. E esta é uma questão que normalmente, quando me perguntam e quando eu introduzo estas questões que tenho vindo também, ao longo dos tempos, eu própria também tenho vindo a perceber-me dessas características e acho que é muito interessante e devem ser cada vez mais valorizadas, porque, sendo o ensino à distância, nós não descuramos de modo algum a interação com os nossos estudantes, entre professor e estudante, mas também a interação entre os próprios estudantes e todos os mecanismos que a partir daí se desenvolvem. E como foi inicialmente referido aqui, a gestão do tempo é fundamental, o que significa que o estudante acaba por desenvolver formas de gerir o tempo, formas de controlar e de saber quando é que tem que fazer, quando é que pode abrandar um bocadinho o ritmo ou quando é que tem mesmo que cumprir todas as questões de disciplina, de própria motivação, tudo isso acaba por ser também desenvolvido ao longo da formação e dos cursos que fazem connosco. Deixem-me aproveitar esta intervenção da senhora reitora porque estamos aqui num espaço coloquial
dar-vos esta noção. Nós trabalhamos com o público maior de 21 anos de idade, vamos dizer com adultos. E à partida, isto garante uma eficácia em algumas aprendizagens que muitas vezes não se consegue com os que estão em mais tenra idade. Ensinar história, por exemplo, a alguém que tem 40, 45 anos de idade. No primeiro momento, a sua preocupação é fixar, memorizar, ter os nomes dos reis, as datas. Bom, mas não é isso que nós fazemos apelo. Nós fazemos muitas vezes apelo à compreensão dos fenómenos que o adulto, de uma forma muito intuitiva, tem e domina. Dizer a um moço com 15 ou 16 anos de idade que o aumento dos impostos levou a levantamentos populares na rua, que levaram a uma revolução que fez com que se cortasse a cabeça à rainha e ao rei, é algo que ele estuda, memoriza, mas muitas vezes não entende. Dizer a um adulto aumento de impostos, ele percebe a lógica do funcionamento financeiro, social, político, que tudo isso pode envolver. E quando está a estudar a Revolução Francesa, ele percebe os acontecimentos porque a maturidade da idade lhe permite acrescentar mais do que o próprio jovem que está com a sua memória fresca, mas que não tem a maturidade existencial para captar determinados aspectos. Portanto, o ensino à distância, sendo particularmente dirigido para formações adultas, é também o ensino que melhor corresponde àquela bagagem, àquele know-how que a vida nos vai dando e que nós, muitas vezes, temos em nós, mas não sabemos, precisamos de sistematizar com a ajuda e com a moderação de um docente, de uma disciplina específica, de uma determinada unidade curricular. E é isso que muitas vezes os nossos estudantes acabam por valorizar, é que o conhecimento acabou por ficar melhor arrumado, porque depois a sua dimensão cívica no local de trabalho, como dizia a nossa reitora, esse está adquirido, esse já é algo que faz parte da sua própria bagagem como indivíduos. Estive agora aqui só a passar, a rever aqui as perguntas para ver se não deixo nenhuma por responder e verifico que há aqui uma questão relacionada com a engenharia informática e as aulas práticas e as questões mais de laboratório no curso de engenharia informática. De facto, a engenharia informática tem algumas unidades curriculares que requerem atividades de laboratório informático, e pressupõe naturalmente que quem frequenta esta licenciatura tem acesso a computadores facilmente. São desenvolvidos vários trabalhos práticos, muito na área da programação, trabalhos esses que resultam inclusivamente de trabalhos de grupo. Há inclusivamente algumas unidades curriculares no curso de Engenharia Informática que só têm, à semelhança das línguas, que também só têm uma avaliação contínua, ou seja, é necessário haver aqui um conjunto de trabalhos sempre do ponto de vista mais prático. Respondendo mais concretamente à questão, sim, há trabalhos práticos e é feito um desenvolvimento prático, não exige que se desloque a um laboratório, a um determinado local, mas sim que tenha as condições. Há inclusivamente algum do software que nós temos as licenças e são disponibilizadas aos estudantes naturalmente, aos estudantes nessas unidades curriculares. Portanto, nós disponibilizamos as licenças, temos licenças de campus e disponibilizamos as licenças aos estudantes, mas a licenciatura em Engenharia Informática de facto tem por base um trabalho mais prático ao nível de trabalhos de programação. Parece-me haver aqui mais um conjunto de novas mensagens. Deixem-me só confirmar. Não. Pois, há aqui questões, mas já se foram respondidas também por outras pessoas, que têm a ver com a situação dos acessos diretos, que é uma outra situação.
não tem a ver agora com estes acessos, que mais uma vez relembro que as candidaturas estão abertas até 5 de maio, portanto, aqueles que espero que muitos dos que aqui estiveram presentes tenham ficado esclarecidos, ou que pelo menos esta sessão tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas e que vos permita tomar a decisão de se candidatarem, de virem trabalhar connosco, de virem estudar connosco, de conseguirem concretizar sonhos, expectativas, necessidades inerentes a um trabalho, a uma profissão, e até 5 de maio estão abertas as candidaturas. No site têm toda a informação disponível, as candidaturas são feitas online naturalmente, depois há aqui datas de exame. Também no site constam e podem retirar informação sobre as disciplinas, os programas, as matérias que vão ser objeto de avaliação consoante os cursos a que a vossa candidatura se destina. Toda essa informação está disponível e obviamente estamos também, ainda que trabalhando em teletrabalho, trabalhando online, que é aquilo que nós fazemos mais frequentemente, estamos obviamente disponíveis e sempre contactáveis pelos meios que têm também, são indicados no portal da instituição, disponíveis para continuar a esclarecer todas as vossas dúvidas e as dúvidas que queiram colocar e que não tenha sido possível esclarecer aqui. Eu terminava, se calhar, de uma forma, poderia ter sido a forma de abrir, dizer-vos isto. A Universidade Aberta não é uma universidade particular. É uma universidade da rede pública de ensino superior. Ela pertence à estrutura ministerial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, está naturalmente creditada e as suas formações são formações que relevam, de facto, para a vida profissional, para os currículos de cada um dos nossos estudantes. E esta é também uma dimensão de credibilização, de reforço desta mesma credibilização, que por vezes é preciso passar, porque há quem pense que nós que somos uma entidade privada. Não, nós fazemos parte da rede pública de ensino superior, temos assento no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, como as outras nossas congêneres, que fazem também um extraordinário papel no domínio do ensino presencial no nosso país, formando jovens que, como perceberam, não fazem parte do nosso público de trabalho, mas é nesta complementaridade dentro do sistema de ensino superior que nós temos o nosso lugar, talvez aqui dizer, o lugar que é verdadeiramente só nosso, porque somos a única instituição especializada em ensino à distância. Fico satisfeita por perceber por alguns dos comentários que esta sessão ajudou a esclarecer dúvidas e também já há aqui algumas sugestões de, na altura de mestrados e doutoramentos, podermos fazer uma sessão semelhante e seguramente teremos essa sugestão em conta e provavelmente faremos também uma sessão mais perto e na altura das candidaturas para os cursos de mestrado, doutoramento, segundos e terceiros ciclos. Muitíssimo obrigada a todos pela vossa disponibilidade em estarem aqui, em virem até nós esclarecer as vossas dúvidas e desejo a todos uma boa continuação de um período de distanciamento social. Todos estamos vinculados, digamos assim, e esperemos que... Mas a Universidade Aberta é a única que se pode despedir com beijos e abraços, porque são virtuais, não é? E, portanto, mantemos a nossa saúde, cuidem-se e cuidem dos vossos, porque precisamos de continuar a acreditar que a vida continua, que a vida é possível, e nós estamos aqui também para dar esse sinal de que temos que continuar a tomar decisões para depois de isto tudo passar. Muito obrigada. Bom trabalho a todos e boa tarde.
E muito obrigada pela correção que me foi feita. O distanciamento não é social, mas é um distanciamento físico. É isso mesmo. Muito obrigada pela correção. Significa que estão de facto atentos. É um distanciamento físico, mas não é um distanciamento social. É verdade, sim, senhora. Muito obrigada e continuação de sucesso.